Olá, pessoal! Hoje a gente vai encerrar essa parte do assunto que fala sobre distâncias. Vamos determinar como que a gente pode fazer para calcular a distância entre dois planos paralelos. Mais uma vez, se os planos forem coincidentes ou secantes, aí a distância entre eles já é zero direto, só tem algo para se calcular se os planos forem paralelos, tá? E aqui depois a gente vai resolver esse exemplo aqui, no caso que tem esse plano e esse outro. Assim como no caso de distância entre uma reta e um plano que são paralelos, todos os pontos de um estão à mesma distância do outro. Então o que a gente tem que fazer aqui é escolher um ponto que está em um dos planos, digamos A, e calcular a distância dele até o outro plano. Essa distância vai ser igual à distância entre os dois planos, tá certo? Como os planos são paralelos, eu posso admitir que os dois têm o mesmo vetor normal. Tá? Então a gente pode supor que as equações desses planos são as seguintes: ax mais by mais cz mais d1 igual a zero. E a do outro, digamos, ax mais by mais c vezes z mais d2 igual a zero. Como eu estou supondo que eles têm os mesmos vetores normais, então os seus coeficientes de x, y e z têm que ser iguais, já que um vetor normal tem coordenadas a, b e c. Então, se as coordenadas de A forem x0, y0 e z0, como é que a gente faz para calcular a distância entre A e o plano π2? A fórmula que a gente já estudou é a seguinte: a gente está vendo aqui que a distância entre π1 e π2 é igual à distância entre A e π2. Para calcular essa distância, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem uma fração. No numerador, a gente vai olhar para o módulo do que fica quando a gente substituir as coordenadas de A na equação do plano π2. Então vai ficar A vezes x0 mais B vezes y0 mais C vezes z0 mais d2, tá? Esse que é o meu numerador. E no denominador fica o módulo do vetor normal, ou seja, raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? Pronto, isso aqui já seria uma fórmula, mas dá para a gente melhorar. Por quê? Bem, o ponto A, x0, y0 e z0, ele pertence ao plano π1. Quer dizer que se eu substituir x0, y0 e z0 no lugar de x, y e z, respectivamente, aqui nessa equação, vai dar igual a zero, tá? A equação vai ser satisfeita. Ou seja, a gente sabe ainda que A vezes x0 mais B vezes y0 mais C vezes z0 mais d1 é igual a zero. Então, esse termo que aparece aqui, ó, ax0 mais by0 mais cz0, também aparece aqui. E ele é igual a quanto? Se eu passar esse d1 aqui lá para o outro lado, a gente vai ver que ax0 mais by0 mais cz0 é igual a menos d1. Então, esse termo aqui é a mesma coisa que menos d1. Ou seja, qual é a fórmula mesmo que a gente vai ter? A distância entre os planos π1 e π2 paralelos vai ser igual a, aqui em cima, o módulo de d2 menos d1. Ou o módulo de d1 menos d2, tanto faz, já que está em módulo, tá? O sinal vai ficar sempre positivo, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então essa é a fórmula da distância entre dois planos paralelos. Vamos aplicar isso nesse exemplo daqui. Então, a primeira coisa é que os dois planos têm que estar com as equações na forma geral. E mais, tem que estar com os mesmos vetores normais. Então aqui o vetor normal é 2 menos 1 e 2. Aqui ele é 4 menos 2 e 4. Para que fiquem com o mesmo vetor normal, eu vou dividir a segunda equação, a equação do segundo plano, toda por 2. Então aqui eu vou ficar com 2x menos y mais 2e menos 21 sobre 2 igual a zero. Agora sim, agora a gente está vendo aqui que o d1 seria igual a 9 e que o d2 seria menos 21 sobre 2. Aí a gente pode usar a fórmula. Quem que é a distância entre esses planos?
distância entre π1 e π2. De acordo com essa expressão que a gente tem aqui embaixo, vai ficar o módulo da diferença entre os dois Ds, D1 e D2. Então fica 9 menos 21 meios em módulo. Então deu 9 mais 21 meios. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 2, ele ao quadrado fica 4. O B é menos 1, que ao quadrado fica 1. E o C é 2 também, ao quadrado fica 4. Então aqui embaixo eu fiquei com raiz de 9, que é 3, né? E aqui em cima eu fiquei com 9, que é a mesma coisa que 18 dividido por 2, mais 21 dividido por 2. Então vai dar 18 mais 21, que é 39 dividido por 2. Então eu tenho 39 sobre 2 aqui no numerador. E aqui embaixo, no denominador, eu tenho a raiz de 9, que é 3. Para finalizar, repete o que está aqui em cima e multiplica pelo inverso do que está embaixo. 39 dividido por 3 é a mesma coisa que 13. Então ficou 13 sobre 2 unidades de comprimento. Essa é a resposta para esse problema. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.